Olá, boa tarde. Bom, hoje eu quero compartilhar com você algo que impactou muito a minha vida. E a nossa intenção, na verdade, é que nós possamos, né, como pessoas que servem a Deus, servir ao reino de Deus com excelência. Então, tudo que será abordado, né, séries de mensagens, diversos temas que o Senhor ele vai trazer ao nosso coração para que a gente possa compartilhar com a igreja do Senhor de uma forma geral, para que o reino de Deus de fato ele esteja sendo edificado, para que você como líder esteja sendo abençoado, bem direcionado, para que haja um grande mover no seu ministério, aonde quer que Deus ele lhe coloque. E hoje eu quero compartilhar com você algo que eu recebi de Deus há alguns anos atrás. Bom, o primeiro contato que eu tive, né, foi que nessa época eu era líder de célula. E eu não lembro quantos anos exatamente, mas imagino que pelo menos aí uns 10 anos atrás, eu era líder de célula e estava vivendo assim uma fase muito maravilhosa, porém de muitas dúvidas. Então eu ficava assim, sem saber como, nessa época nós não sabíamos de fato, né? Não tínhamos ainda um treinamento, não recebíamos uma mensagem de célula, ainda não tínhamos tanto direcionamento, não conhecíamos, né? A igreja como todo não conhecia. E era algo bastante novo, imagino que pelo menos uns 10 anos ou mais atrás. E eu lembro que meu irmão ganhou de presente um livro, né? Inclusive, esse tema de hoje, né? Que nós teremos nos próximos momentos, ele é inspirado nesse livro que tem exatamente o mesmo nome do nosso tema, que é 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. Gente, quando eu recebi esse livro, eu peguei, né? Eu vi na estante do meu irmão e comecei a folhear esse livro. Ele ganhou de aniversário, se eu não me engano. Nossa, aquilo assim impactou muito a minha vida. Eu comecei a ler e a meditar em cada tópico, né? São 8 hábitos que vão ser tratados e hoje nós trataremos de fato, não somente hoje dos 8 hábitos, mas a cada momento em que os vídeos serão gravados, nós trataremos desses 8 hábitos. E assim foi algo que impactou tão positivamente a minha vida que eu tenho certeza que fazer um vídeo, né, fazer vídeos sobre isso também pode dar um up no seu ministério, também pode abrir os nossos olhos para diversas coisas que às vezes a gente ainda não consegue enxergar. Às vezes hábitos que nós ainda não temos e que nós precisamos ter como líderes. E eu quero que você leve isso não somente você que é líder de célula, você que é líder, né, de um grupo missionário, você que é líder, exerce algum papel de liderança na sua igreja local, mas leve isso para a sua vida. Esses hábitos eles servem para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você em pouco tempo, né, um período curto de tempo, infelizmente, mas eu quero compartilhar com você. Apesar de um período curto, eu creio que é um período bastante produtivo. Quero compartilhar hoje a respeito do primeiro hábito. E esse primeiro hábito é sonhos, tá? Sonhe com uma célula saudável que cresce e que se multiplica. É claro que aqui nós estamos falando para líderes, né? E líderes que trabalham no contexto de célula. É claro que isso vai servir, assim, diretamente para a sua célula. Como eu disse para você, cada ponto desses hábitos que nós vamos aprender com certeza vai trazer uma diferença, uma consistência no seu ministério, uma consistência na sua vida, na sua atuação como líder. E eu posso dizer que para mim foi o primeiro livro que eu li, né, a respeito do assunto e me impactou tanto que até hoje, quando eu volto para esse livro e quando eu volto para o estudo desse livro, isso me traz assim muita riqueza de conhecimento e de prática para o crescimento no nosso ministério. Inclusive, quando eu gravo isso daqui, eu acho até algo assim maravilhoso, porque isso também renova em mim, né? Hábitos que às vezes a gente acabou não construindo, deixou para trás, ou desanimou em algum momento, e é bacana rever isso, porque eu vejo que existem coisas aqui que precisam ser lapidadas no meu ministério também. Então, hoje eu quero compartilhar o primeiro hábito com você, que é sonho, tá? Sonhe com uma célula saudável que cresce e que se multiplica. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito desse hábito de sonhar. Preste atenção. Primeiro aqui nós vamos entender, acho que eu passei 2 telas, será? Primeiro aqui nós vamos entender, exato, primeiro aqui eu quero ler com você uma frase. Antes de nós entendermos exatamente sobre esse hábito do sonho, eu quero ler com você uma frase que eu li uma certa vez num ambiente público, eu não lembro se era um ônibus que eu estava, e eu vi essa frase, eu achei muito interessante. Estava escrito assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Isso tem tudo a ver com sonhos, preste atenção. Sonhos, o hábito de sonhar,
né? Ele é extremamente importante, porque a pessoa que ela não consegue visualizar onde ela quer chegar, é muito provável que ela não consiga realmente chegar a esse lugar. E é muito comum nós vermos no contexto da célula, por exemplo, pessoas que não sonham, pessoas que estão ali conduzindo a sua célula, mais ou menos como alguém que está empurrando o seu ministério com a barriga, sabe? Que não tem aquela visão de crescimento, que não tem data de multiplicação, que não tem sonho de crescimento da sua célula, sonho de pessoas para ganhar, de pessoas para batizar, não tem uma visão de crescimento verdadeiro. E essa frase eu achei muito interessante porque ela aponta justamente para esse tipo de pessoa. E aí, saindo do contexto da célula, existem pessoas que estão conduzindo a sua vida exatamente da mesma forma. Pessoas que não sabem onde elas querem chegar, que estão vivendo qualquer situação, que tudo que aparece para elas está bom e às vezes elas estão mal direcionadas. E aí elas vão, infelizmente, colher aquilo que elas estão plantando. Então, é muito importante você, líder, né, prestar atenção, você que ainda não é líder, mas que já está se preparando para isso, entender que o sonho, ter um sonho, aumenta o seu potencial. Sabe por quê? Porque quando você sonha, você está ali já visualizando pela fé o futuro, aquilo que vai acontecer. E aí nós percebemos que células frutíferas, quando as células líderes têm um sonho, né, sonham com o crescimento da sua célula, por exemplo, e essas células, elas vivenciam essa atmosfera do sonho. O que acontece? Elas se tornam células frutíferas. E essas células, elas têm um impacto muito profundo no reino de Deus. Por quê? Porque através desse crescimento da célula, o que vai acontecer? Muitas vidas vão ser alcançadas. Muitas pessoas serão tocadas pelo Espírito de Deus. E aí vai haver uma grande transformação na sua igreja local. Então, é maravilhoso sonhar. A pessoa que não sonha, de fato, ela está fadada ao fracasso. Eu lembro que uma vez, fazendo um evangelismo de rua, nós fomos visitar, conversamos com alguns jovens, também há muitos anos atrás, que estavam assim, dormindo próximo ali do shopping aqui da nossa capital, e aí nós fomos, né, fazer um evangelismo ali, falar de Jesus, falar do amor de Deus, e um daqueles jovens, eu lembro quando foi, ele perguntava, você tem algum sonho? E a resposta dele, que eu não, sinceramente não esperava, porque na minha mente, né, eu pensei assim, puxa vida, todo mundo deve ter um sonho, imagino que todo mundo tem um sonho de alguma coisa, né, de sair dessa vida, de ter uma vida melhor, de fazer isso, fazer aquilo, de construir algo, cada um tem um sonho, e ele disse assim, eu não tenho sonho. Então, aquilo me chocou muito, porque existem pessoas que elas estão assim tão desacreditadas de tudo, né? Inclusive líderes de célula, que eles estão tão desacreditados que eles não querem mais sequer trabalhar em células, eles não querem mais, eles não têm mais sonho de crescimento, parece que nada vai dar certo. Pessoalmente também falando, parece que nada vai dar certo, que a família, a estrutura, tudo já não tem mais jeito. Então, nós precisamos entender que quando nós temos um sonho, isso aumenta o potencial, ou seja, aumenta as chances de nós conseguirmos realizar aquele sonho. Agora, quando eu não tenho sonho, então eu realmente estou fadada ao fracasso. Você sabe o que acontece, o que aconteceria se a sua célula se multiplicasse uma vez ao ano? E claro, considerando que cada multiplicação, aquela célula multiplicada também se multiplicasse, você sabe o que aconteceria? Olha só o que aconteceria em 10 anos. Gente, 10 anos, você pode pensar, poxa, 10 anos é muito tempo, mas 10 anos passam, né? Se hoje, né, você pegar 10 anos para trás da sua vida e você tivesse iniciado com essa visão, 10 anos já teriam se passado. E o que teria acontecido, você já teria esse resultado. Existem igrejas hoje que têm 10, 20, 30 anos e elas, né, não saem às vezes de 5 células, de 10 células, 15 células, 20 células. Eu não estou falando de quantidade somente, eu estou falando de potência, eu estou falando de você entender que quando você tem um sonho, uma meta, você tem uma probabilidade maior. Isso daqui não é somente algo bíblico, mas é conhecimento humano, né? É ciência humana, é você entender que existem estudos a respeito disso, de que nos provam que quando uma pessoa tem meta, tem sonhos, a probabilidade de alcançar é muito maior do que aquelas pessoas que não têm metas e não têm sonho. Se o mundo secular não falar sobre isso, a Bíblia já falaria. Então, todas as direções nos apontam para isso. Olha só o que aconteceria. Uma vez ao ano, no final de um ano, eu teria quantas células? 2. No final desse próximo ano, essas 2 se multiplicariam também, não é? Então, eu teria 4. No final de mais um ano, no terceiro ano, eu teria 8 células. Imagine somente uma vez ao ano a sua igreja multiplicando uma vez as células que já existem. Olha o que vai acontecer. Se houver crescimento e multiplicação, eu profetizo que haverá isso na sua igreja, na sua célula. No final de 4 anos nós teríamos 16 células, até aí parece pouco, poxa, 4 anos e nós só temos 16 células, mas entenda que a multiplicação, ela é um projeto a médio e longo prazo. Quando a pessoa que é afobada, ela quer colher as coisas muito rápido, infelizmente ela desiste logo, e aí ela não consegue ver o resultado, assim, imenso que viria à frente.
que é isso que acontece na multiplicação. No final do 5º ano, essa igreja teria 32 células, no final de 6 anos, 64, 7, 128, 8 anos, ela teria 256 células, e que no final de 9 anos ela teria 512, no final de 10 anos ela teria 1024 células. Uma igreja com essa quantidade de células é uma igreja muito numerosa, muito extensa, porque se eu considerar que cada célula tem uma média de 5 membros, né, por baixo, porque tem células que tem 3, 4, 5, mas tem tantos convidados, então você percebe que o crescimento desse trabalho, ele é assim gigantesco. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem esperar o tempo do crescimento, e aí é que está o problema. Mas quem tem o sonho consegue vencer os obstáculos quando eles aparecem. E claro que o diabo não quer que isso aconteça. Por isso que ele não quer que você sonhe. Outro ponto muito importante a respeito do hábito de sonhar é que ter um sonho ajuda na realização desse sonho. Quando você tem uma meta, você tem uma direção, então é mais fácil você concentrar os seus esforços para aquilo, e além disso, os obstáculos que vêm sobre você, porque vem, não tem jeito, vai vir sobre todo líder o desânimo, né, a tristeza, às vezes a frustração. Esses obstáculos que vêm, eles não vão te parar porque você está visualizando algo além, você está visualizando o sonho, você está visualizando o crescimento. Líderes de célula altamente eficazes, ele tem um grande sonho fracionado em alvos específicos, simples, alcançáveis e desafiadores. Olha uma dica interessante pra gente. Um líder de célula de visão, ele tem o quê? Grandes sonhos, tudo bem. Eu quero que a minha igreja tenha 10 mil membros, um exemplo. Mas como que isso vai ser alcançado? Eu quero que a minha igreja, que o culto da minha igreja tenha 100 pessoas, 200, 500 pessoas. Como que isso vai ser alcançado? Isso vai ser alcançado quando você fraciona esses alvos. Então você tem um alvo maior, mas você vai fracionar como que você vai chegar nesse alvo maior. Então você vai fracionar pequenos alvos que vão te levar a esse alvo maior. Então, pequenos alvos, exemplo, minha igreja vai multiplicar, né, uma vez ao ano as nossas células. Nós teremos tantas células no mínimo, tantas pessoas se reunindo nos cultos de celebração da nossa igreja e assim por diante, para que você possa visualizar como você vai chegar nesse objetivo maior. Esses líderes estabelecem alvos, né, como, por exemplo, oração, convidar pessoas para encontros. Você percebe que não é só você ter sonhos e alvos para coisas grandes, mas é você ter isso dentro de tudo aquilo que é básico, dentro da sua vivência como líder. Por exemplo, é importante ter alvo de oração? Sim, eu creio que é importante. Você pelo menos ter um alvo de falar, não, eu vou orar pelo menos 1 hora todos os dias, ao amanhecer, antes de dormir. Você vai estipular esse alvo. E talvez você pense assim, poxa, vai ficar muito mecânica a minha vida. Não, você está criando hábitos. E hábitos, eles precisam ser práticas reiteradas para que sejam hábitos. Então é algo que você vai praticar com muita frequência. Se você deixar em aberto, é isso que acontece na vida de muitas pessoas, quando você deixa tudo muito em aberto, o que acontece é que essas coisas simplesmente não acontecem. A pessoa fica ali pensando, não, eu vou orar, aí passa o dia todo, o que acontece? Ela não ora. E assim vai acontecendo em todas as outras áreas da vida dela, porque há uma total desorganização. Então, você precisa sim ter algo como líder para orar, você precisa ter algo para convidar. Quantas pessoas vão convidar essa semana? Qual vai ser, quem serão essas pessoas, né? Qual vai ser o tempo que eu vou dedicar para convidar essas pessoas? Qual o meu alvo de convidados para a célula? Fazer aqui contato com os membros. Então você também tem alvos, não, eu vou contatar pelo menos uma vez na semana, nós vamos nos reunir, nós vamos conversar, nós vamos orar, nós vamos jejuar pela nossa célula, eu vou discipular os meus auxiliares, quem são os líderes que eu estou preparando, eu tenho alvo de me encontrar com eles pelo menos uma vez na semana, para nós discipularmos, conversarmos a respeito de tantas coisas que precisam ser conversadas. Alvos de ter atividade de comunhão, nós teremos uma vez na semana comunhão com a nossa célula, um exemplo. Alvo de crescer pessoalmente, que eu preciso fazer a minha vida pessoal, né? Eu preciso orar, eu preciso me dedicar, eu preciso ler minha Bíblia, eu preciso ser um líder mais organizado. Então você vai começar a criar esses hábitos, né? E isso começa com um sonho. Na verdade, se nós fôssemos definir esse momento de hoje que nós estamos tendo, nós definiríamos que tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho, quando você começa a sonhar.
Isso é o pontapé inicial de tudo que vai acontecer na nossa vida. E aí nós temos aqui alguns outros pontos importantes, como por exemplo, ter um sonho, a respeito desse sonho, ter um sonho prenuncia positivamente o futuro. Olha essa estatística que interessante. Se um líder de célula fala em estabelecer alvos que os membros da célula podem recordar com facilidade, ele tem uma chance de cerca de 50% de multiplicar a sua célula. Mas, se ele determina alvos, e ele compartilha esses alvos, e são alvos, né, mensuráveis, algo que você consegue compartilhar com facilidade, que está na mente das pessoas, a chance de multiplicação é de 75%. Ou seja, ter alvos, sonhar, ter sonhos vai fazer toda a diferença no crescimento da sua célula. Inclusive, nós temos até algumas dicas para você, porque basicamente o conselho de hoje a respeito desse livro que tanto edificou a minha vida são esses 3 principais. Inclusive, eu aconselho você a ler o livro porque ele é muito completo. Ele tem muito mais coisas no livro, né? Que o nosso vídeo ele é breve. Mas aqui eu peguei alguns pontos principais do livro, não todos os pontos, mas os pontos principais. E aí eu quero perguntar para você quais deveriam ser então os nossos sonhos. Né? Tem alguns exemplos aqui que eu quero compartilhar para que fique uma orientação melhor, para que a gente consiga entender que sonhos são esses, quais devem ser esses sonhos que eu como líder preciso ter. Né? Olha um sonho interessante aqui, ter uma célula saudável. Será que todo líder de célula não deveria ter esse sonho? Mas você pode pensar, poxa, todo líder deve ter esse sonho, provavelmente, mas não. Tem pessoas que estão simplesmente existindo. Elas estão indo para a célula, mas elas sequer pensam na estrutura da sua célula, em como ela está, no que fazer para crescer. Elas estão simplesmente batendo ponto ali. E ter uma célula saudável é o quê? É um ambiente onde há a presença de Deus, onde o Espírito Santo tem liberdade para operar, onde há, né, fome da palavra, onde há batismo no Espírito Santo, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo tocadas pela presença de Deus. Esse é um ambiente saudável que todo líder de célula deve sonhar para a sua célula. E existem algumas barreiras que impedem isso, como por exemplo o orgulho, pecado, conflitos não resolvidos, né? Às vezes esse ambiente de orgulho em que um quer saber mais do que o outro, claro, vai ser um ambiente que não é propício para uma célula saudável, para que a célula seja saudável. O pecado também, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. E outro exemplo aqui que nós temos que é o conflito não resolvido, isso é muito comum. Às vezes dentro de um núcleo, de uma célula, existem pessoas que não se falam, existem pessoas que se falam até demais no sentido de falar mal umas das outras, né, que não se relacionam bem, que não se gostam. E o que acontece? Isso com certeza prejudica esse ambiente de uma célula saudável que todo líder deve querer ter na sua célula. Um outro alvo interessante para você focar aí é o crescimento numérico, né, que algumas vezes é criticado. Não, a gente não tem que focar nos números, não. Nós precisamos entender que números, né, depende do seu ponto de vista, na verdade depende da motivação do seu coração. Por que você está focando em números? Porque você quer glorificar o seu nome, você quer falar, olha, eu sou uma líder muito frutífera, eu ganhei muitas almas, minha igreja é grande, eu batizei tantos. É para isso que você quer? Ou você quer números, porque você entende que números são pessoas e essas pessoas, quanto mais forem alcançadas, mais pessoas são tiradas do reino das trevas e são transportadas para o reino da luz. Se você tem essa visão, então números são sim importantes, porque são mais pessoas que são alcançadas, mais pessoas que são salvas, mais pessoas que ouvem Jesus e que têm a sua vida transformada. É claro que isso é importante, é óbvio que isso é importante. Não confunda as coisas. Esse é um alvo que o líder também precisa ter, onde os perdidos são alcançados e existem algumas barreiras para que isso aconteça, como por exemplo, o espaço físico. Quando a célula está ali apertadinha demais, começa a ficar difícil trazer mais pessoas para dentro da célula, porque já fica um ambiente desconfortável. Você vai precisar, né, multiplicar ou então procurar um ambiente um pouquinho maior. Um outro exemplo também é a falta de vida espiritual. Quando não há vida espiritual, é óbvio que também isso vai impedir o crescimento numérico, porque a Bíblia nos diz que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta, sobretudo, né, no ambiente onde ele faz parte, onde ele está ali, tem liberdade para agir. Ele pode se manifestar em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa, mas é óbvio que existem momentos e ambientes que são mais propícios para a manifestação do Espírito Santo do que outros. Um outro exemplo aqui é o evangelismo. Uma célula que não evangeliza é uma célula que, por consequência, não vai ganhar alma, é uma questão de lógica, né? Uma célula onde não há contato com as pessoas. Eu vi que alguém faltou, mas eu não entrei em contato, não perguntei o que aconteceu, não tenho um coração de pastor que está pastoreando essas pessoas, que nota a ausência de pessoas. Isso também vai impedir o crescimento numérico. Uma célula que não tem atividades sociais, comunhões, né? Tem um líder, um colega nosso que ele brinca assim, não importa o que a gente vai fazer, pode ser até apanhar manga da mangueira, pode ser juntar fruta do chão, não importa. O importa é nós estarmos
juntos. Então, são atividades das mais diversas possíveis. Além também de uma célula que não há responsabilidade, não há divisão, eu esqueci de colocar aqui a palavra, mas é divisão de responsabilidade com a equipe. Ou seja, aquele líder muito centralizador. Isso também vai dificultar o crescimento da célula. É importante, mesmo que você não tenha plena confiança em todos, né, na sua equipe, mas desenvolver equipe é dar atribuições. Então você vai colocar ali uma atribuição de orar, de trazer o lanche, de trazer uma dinâmica, de compartilhar a palavra. Isso é importante. Você não tem que esperar as pessoas estarem 100% prontas, você precisa treiná-las. Isso é essencial para que haja esse crescimento na sua célula. E aí, né, ainda dentro desses sonhos que você deve ter, uma outra orientação aqui é o sonho de multiplicar a sua célula. É você ser esse líder que pensa, que tem essa mentalidade, fala assim, poxa, eu quero uma célula saudável que se multiplica, porque células saudáveis se multiplicam. Tem uma frase do pastor Ebe que ele diz assim, ovelha sadia sempre dá cria. Quando você traz esse ambiente, inclusive essa talvez seja o ponto, né, que muitas igrejas enfrentam até atualmente, igrejas às vezes vazias, né, nós enfrentamos lutas dentro do nosso ministério, dentro da igreja, às vezes a gente pensa assim, o que está acontecendo? Muitas vezes há sim a necessidade de nós começarmos a tratar de dentro para fora, né, buscar ser uma igreja saudável para poder pensar posteriormente nesse crescimento. Às vezes a gente está pensando no crescimento, mas a gente não está observando que o ambiente não é saudável, nem para quem está dentro, nem para quem está chegando. Então, para que haja multiplicação, nós precisamos começar a focar nessa igreja saudável também. E algumas barreiras para que haja multiplicação é quando o líder não discipula o novo líder, quando você não dedica tempo para discipular. Eu posso pegar aqui um exemplo meu mesmo. Eu lembro uma época que nós fomos multiplicar a nossa célula, nós tivemos assim multiplicações bem sucedidas, mas eu lembro dessa que foi uma multiplicação mal sucedida. Eu fui multiplicar a célula, mas eu não tinha assim, não gerei o novo líder, não tinha muito contato com o novo líder. Inclusive na época, por ser um homem, eu tinha um cuidado, né, de não ter tanta proximidade. Porém, eu poderia ter utilizado outra estratégia, mas por falta de conhecimento e de sabedoria não utilizei. Eu poderia de repente ter pedido para algum outro líder discipulá-lo, né, para que ele pudesse ser gerado esse novo líder. Enfim, essa pessoa, no momento que nós fomos multiplicar a nossa célula, eu lembro que ele não estava de fato, né, assim, pronto para assumir uma nova célula. Eu sei que 100% nós nunca estaremos, né? Inclusive eu não estou, você também não está. Mas ele não tinha requisitos básicos, é isso que eu quero dizer. E quando houve a multiplicação, foi uma multiplicação frustrada, infelizmente. Foi uma multiplicação que não deu certo nessa situação específica, como eu falei. Existem outras situações em que a multiplicação foi um sucesso, mas nessa não foi. E um dos motivos eu sei que foi por não haver esse cuidado com esse novo líder, ou seja, líderes são gerados, há necessidade de discipulado, há necessidade de cuidado, de estar ali próximo dele, e isso não aconteceu, e isso atrapalhou a nossa multiplicação. Eu lembro uma frase que eu vi num dos seminários que nós tivemos da nossa igreja, e um preletor de fora, ele falou, eu não lembro mais o nome desse preletor, mas ele disse assim, nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes. Não adianta você ter quantidade de pessoas na sua célula. Se você não tem um novo líder para assumir esse núcleo, infelizmente a multiplicação não vai acontecer. Ou se ela acontecer, ela será uma multiplicação frustrada, que foi o meu exemplo aqui para você. Além disso, uma outra barreira é a falta de planejamento. Que é essa falta de planejamento, é quando você, líder, né, não estabeleceu os seus alvos, você não estabeleceu alvos, né, definidos, por exemplo, data para sua multiplicação, quando ela acontecerá, de que forma será, que equipe vai ficar com esse trabalho, que equipe vai ficar com a outra, quais serão os núcleos, em que casa eles ficarão, né? Se não há esse tipo de definição, esse planejamento para que haja a multiplicação, ela também dificilmente acontecerá. E aí eu peguei duas frases aqui que eu acho interessante. Uma tá, se eu não me engano, no livro, que diz assim, o líder começa liderando tudo e termina não liderando nada. Que significa aquele líder que simboliza, aquele líder que é natural que no início ele está realmente sobrecarregado e concentrado. Mas no decorrer do seu trabalho, no decorrer da sua entrega, ele começa a delegar, né, funções. E o que acontece? Ele começa a delegar e há um crescimento, há uma multiplicação de equipe que chega um momento que ele só está gerenciando isso. Que coisa maravilhosa, né? E ele tem tempo ali para treinar outras e outras e outras equipes. Então aí o reino de Deus ganha muito com isso. Ele começa liderando tudo, mas ele não pode permanecer assim. Ele tem que terminar liderando nada. O que significa isso? Ele vai passar o bastão adiante.
E uma outra frase interessante do Shakespeare que diz assim: somos feitos do mesmo material dos nossos sonhos. E aqui é justamente com essa mensagem para que nós possamos refletir de que os nossos sonhos, eles vão indicar qual vai ser o rumo da nossa vida e trazendo para qualquer área da nossa vida. Se você não tem um sonho profissional, se você não tem um sonho familiar, se você não tem um sonho ministerial, espiritual, você vai simplesmente viver, você vai simplesmente, né, fazer que nem aquela música que fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o que vier tá bom, o que acontecer tá maravilhoso e você acaba não tendo um objetivo. E isso é muito complicado. Infelizmente, muitas pessoas vivem, inclusive ministerialmente assim, sem objetivos, sem sonhos. E eu quero encerrar falando para você outras dicas importantes, tá? Ore sobre o seu sonho. Você tem um sonho aí, você tem sonhos, né? Mais de um sonho. Então, ore por esse sonho. Comece orando por ele. Comece, claro, o primeiro passo é sonhar. Você precisa ter um sonho. Mas o segundo passo, e inclusive nós vamos falar depois, o segundo hábito é oração. Então, ore por esse sonho. Escreva, olha, essa é uma dica muito interessante, muito legal, muito útil. Escreva o seu sonho. Ou então, se de repente você não quer escrever, pegue uma foto, né? Se de repente seu sonho pode ser traduzido numa imagem, você vai pegar uma imagem e vai colar ali na porta do seu quarto, vai colar na porta do seu banheiro, na porta da sua geladeira, não sei, em algum lugar. Algum lugar que você passe, que você possa, né, ver. Inclusive, a terceira dica é leia e veja regularmente o seu sonho. Você passa por ele, você está vendo o seu sonho. E você está lendo, né, se ele está escrito, mas você está constantemente em contato com esse sonho. Isso daí é muito importante para que o sonho se torne realidade. Eu não estou falando aqui de algo místico, viu? Você vai olhar, pensar positivo e o sonho vai acontecer. Não, eu estou falando de um processo de nós mesmos entendermos os nossos sonhos, porque é muito natural que na nossa caminhada a gente se desfoque. A gente acha que tem um sonho, demora muito e esqueceu, a gente mesmo esqueceu do sonho e já está vivendo outras coisas, já está vivendo numa outra direção. Quando você entende o seu sonho, você precisa estar em contato constante com ele para que você não esqueça desse sonho e para que você esteja em constante oração, para que você esteja em espírito de intercessão por esse sonho. E uma outra dica assim de ouro que eu considero é: compartilhe o seu sonho com a sua equipe. Não seja essa pessoa que sonha sozinha, que fala assim: ah, eu tô sonhando aqui e vai dar tudo certo, legal, você tem fé. Isso é um passo importante, mas aprenda a trabalhar em equipe. Pegue esse seu sonho e leve para sua célula. Diga assim: gente, esse final do ano, dia 25 de outubro, nós vamos multiplicar, nós vamos batizar tantas almas, vamos enviar tantas pessoas para o encontro com Deus, nós vamos ter semanalmente comunhões, nós vamos nos reunir semanalmente, nossa célula será uma célula saudável, nós vamos ganhar tantas almas para Jesus, no mínimo, que eu creio que Deus pode nos fazer ganhar ainda mais, e você compartilha esse sonho com a equipe. Nós vamos multiplicar a nossa célula, nós teremos um novo núcleo, nós teremos uma equipe que está expandindo, fulano será novo líder de célula. Então você começa a passar para a sua equipe esse sonho e falar com convicção, porque a fé é isso mesmo, é a convicção de fatos que não se esperam, é a convicção de fatos que não se esperam. Ixi, enrolou aqui: a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, que está lá em Hebreus 11:1. Então, nós precisamos ter sim esse espírito de fé. Inclusive, eu quero encerrar compartilhando com você esse texto de Filipenses 2:13, que diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. A minha oração nesse dia para você é que Deus ele possa despertar no seu coração os sonhos dele, os propósitos dele para você, e que ele possa fazer esse despertar dentro do nosso coração, esse trabalhar de Deus operar em nós de fato, tanto querer quanto realizar, para que os sonhos não fiquem só aqui no campo das ideias, mas que eles possam ser colocados em prática. E a gente vai falar disso nos próximos momentos e nos próximos vídeos que nós trataremos a respeito desses hábitos do líder eficaz. Que Deus te abençoe.